Nos últimos anos, se instaurou no país uma intensa crise política. Escândalos comprovam o envolvimento da maioria dos parlamentares do Congresso Nacional em esquemas de corrupção, que favorecem as campanhas eleitorais e também as próprias empresas que financiam as campanhas. Tudo isso nos leva a reflexões sobre o modelo de organização política brasileira. Por isso, nós vamos falar sobre reforma política, um tema que é urgente e que precisa ser falado. Bom, e para tratar sobre esse assunto, nós vamos conversar hoje novamente com o professor José Elias Domingos, que é professor do IFG, o Instituto Federal Goiano. Olá, professor, obrigada pela sua presença. Olá. Também vamos conversar novamente com o professor Pedro Célio Borges, que é da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Obrigada, Olá, professor. Tudo bom. E novamente com o professor Hugo Tomazetti, também da Faculdade de Ciências Sociais da UFG. Olá, professor Hugo, obrigada pela presença. Olá, Camila. Olá a todos. Bom, para começar, acho que uma pergunta que vai ter que ser sucinta, mas levaria, acredito que um programa inteiro para ser explicado, né? Como que funciona o nosso sistema político atualmente? E essa reforma política que a gente tanto fala, ela é realmente necessária? Professor José. Veja bem, o nosso sistema político é um sistema político baseado essencialmente na figura do partido enquanto uma organização-chave. Então, quando a gente vai discutir reforma política, vários dos pontos que estão sendo discutidos, eles envolvem também os partidos políticos, né? Nós temos o sistema presidencialista e o que a gente percebe é que há uma necessidade urgente de se fazer uma reforma para poder melhorar e dinamizar e aproximar, de fato, a participação popular do que significa, de fato, a instituição em si, né? A instituição política. O que a gente percebe muito é que há um afastamento gradativo do interesse do cidadão em relação à participação política. Então, o problema está, a reforma política de tipo ideal que a gente tem, que a gente pensa, que é pensada por diversas organizações, diversas entidades, não necessariamente é uma reforma política que muitas vezes é debatida no Congresso. Então, nós temos um sistema político, a gente pode dizer assim, engessado no Brasil. É um sistema político que ele tem problemas sérios, inclusive por conta do presidencialismo de coalizão, da questão os próprios escândalos que aconteceram nos últimos tempos aí. E, na verdade, são escândalos que é uma prática, são práticas comuns, né, que vêm se perpetuando no nosso sistema político, na nossa forma de se pensar a política. Então, a gente tem um sistema político atualmente bastante nebuloso, bastante problemático. O problema não é discutir reforma política. O problema é discutir qual tipo de reforma política que, de fato, faz essa aproximação do cidadão com a vida política. Professor Pedro. Muito do que o professor acabou de dizer tem a ver com a qualidade da nossa democracia, porque o sistema político do regime democrático, ele supõe, no nosso caso aqui, a representação política, né? E a representação de uma sociedade que vai se tornando muito mais complexa, muito mais dinâmica, em que os conflitos que acontecem são mais difíceis de serem negociados, né? E que o parlamento às vezes não consegue refletir. Então, de que maneira aproximar a possibilidade de que as dinâmicas do parlamento correspondam àquelas vontades que estão nas ruas, nas grandes cidades, nos dilemas da economia, né? E que os diferentes segmentos sociais vivem isso e anseiam por formas de representação que melhorem a legitimidade do processo decisório. As principais decisões que o parlamento toma e que o Estado deve encaminhar, ou que o Executivo vai encaminhar também em nome do povo, vamos dizer assim, de que maneira que isso ficará mais próximo realmente da vontade popular. Então, essa é a grande questão da reforma política. Nesse instante, nós estamos vivendo uma crise, assim, praticamente sem precedentes, né? Uma crise enorme de credibilidade do sistema político por inteiro. Então, as duas expressões que traduziriam essa representação política aos olhos da opinião pública, que é o sistema partidário e o sistema eleitoral. Então, os problemas sérios estão aí em reordenar as eleições e os próprios partidos políticos para que a população, a vontade que a população manifesta nas urnas, ela apareça no funcionamento rotineiro do parlamento e do executivo no período entre as eleições. Então, na verdade, a política acaba sendo isso. O grande problema nosso, nesse instante, o tema forte da reforma política está no processo de financiamento das campanhas eleitorais. Me parece que aí esse tema reaparece com grande força porque ele é o meio pelo qual a corrupção está invadindo o sistema. Então esse é o grande tema que imagino até que vai nos ocupar aqui boa parte desse programa.
Bom, professor Hugo, então, queria que o senhor desse as suas contribuições sobre isso. Como funciona o nosso sistema e por que deveria ser reformado? Sim. Eu concordo com os dois professores aqui, inclusive cumprimentando o professor Pedro Célio, que foi meu professor aqui na UFG também. Né? O sistema político brasileiro tem paralelos, o modelo democrático brasileiro tem paralelos no mundo inteiro. É um sistema, de fato, dentro de um modelo partidário, só que é um sistema que tem muitos partidos, né? Ele é super pulverizado e são partidos que não refletem necessariamente modelos ideológicos ou ideias políticas próprias. Tal qual a ideia de que esses partidos tentam, em alguma medida, chegar ao poder pelo poder. E isso é um problema também para a qualidade, inclusive, da democracia, que é aquilo que o professor Pedro Célio trouxe para a gente aqui, né? Um dos pontos também que está na reforma eleitoral e que deixa a gente de cabelo em pé e muito preocupado é a ideia da lista fechada ou da lista aberta para votação. Estou jogando mais uma lenha na nossa fogueira aqui. Para pensar, mundo afora existem modelos que têm lista fechada, que têm lista aberta, que têm sistema misto, como é o caso da Alemanha, e tudo isso precisa ser pensado. De fato, não existe um modelo democrático que consiga refletir fidedignamente aquilo que a população quer lá no parlamento. Levando em consideração que, enfim, são milhões de pessoas. Mas professor Hugo, o senhor podia explicar para o nosso telespectador que está rolando essa questão agora, o que seria essa votação com lista fechada, lista aberta, para que as pessoas entendam? Sim. Então, hoje a gente tem um modelo de lista fechada, de lista aberta, desculpa. Então, os partidos inscrevem os candidatos e aqueles candidatos dentro do modelo proporcional de eleição, que têm mais votos, conseguem se eleger dentro do partido e acabam, inclusive, levando outros, que são puxadores de votos, aqueles artistas, jogadores de futebol e tal, que dentro do partido conseguem trazer outras pessoas na esteira da sua votação. No modelo de lista fechada, que é o contrário, o partido político indica os nomes numa ordem de preferência e os votos não são dados para as pessoas, e sim para os partidos políticos. E a partir dessa votação é que se elege quem está na lista dos partidos a partir dessa ordem de preferência dos partidos políticos. Então a pessoa não votaria mais no candidato, sim no partido? Sim, no partido. Isso provavelmente vai ser o nosso tema do próximo bloco, porque a gente vai ter que encerrar esse primeiro bloco e ir para um rápido intervalo e você continua acompanhando daqui a pouquinho mais um pouco desse debate sobre reforma política. Assista ao Conexões na TV UFG, canal 14 no Sinal Aberto, canal 21 na NET Goiânia ou então pela internet. Você pode fazer isso tanto pela página da TV UFG no Facebook quanto pelo canal no YouTube. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Conexões de hoje, que está debatendo a reforma política, com os professores José Elias Domingos, do Instituto Federal de Goiás, o professor da Faculdade de Ciências Sociais, Pedro Célio Borges, e também professor da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Hugo Tomazetti. Professor Pedro, queria retomar a pergunta da questão dessa votação por lista fechada ou lista aberta que está em discussão agora. Isso muda alguma coisa dentro desse jogo político? Pode melhorar em algo todas essas questões que os senhores levantaram no primeiro bloco? Olha, eu pessoalmente acho que o tema da lista fechada, como todos os demais temas de uma reforma política, são temas políticos. Portanto, eles não saem do nada, né? Eles mantêm uma vinculação muito forte com o jogo de pressões e o jogo de interesses do momento. Veja bem que a sociedade brasileira toda está debatendo nesse instante o problema da corrupção política. O problema do financiamento, né, do modo como o sistema fica permeável à ação dos interesses econômicos. É o grande poder econômico que controla o sistema político. Isso ficou provado no Brasil agora, nesses 2 últimos anos. E essa é a agonia do momento. E, no entanto, o que as elites políticas oferecem é a lista fechada. Do ponto de vista lógico, não tem relação alguma uma coisa com a outra, né? Mas então, veja bem, a lista ela vem e tergiversa em si mesmo, do ponto de vista conceitual, ela pode ser vista até com simpatia. Durante muito tempo, se criticou no Brasil o enorme personalismo da política brasileira. E que o aspecto, vamos dizer assim, coletivo ou social da política fica em segundo plano, porque é o poder das celebridades, o poder dos caciques, né? O poder dos coronéis, dos chefes partidários.
Então a lista viria, do ponto de vista teórico, para diminuir isso. Seria em si mesmo positivo. Só que nesse instante, a lista ela vem para proteger os corruptos, os donos dos partidos. Então os donos dos partidos podem ficar, através da lista, com mais facilidade para ampliar o seu tempo de impunidade, ou seja, garantir sua reeleição. Eles controlam as máquinas partidárias, então eles vão pôr os nomes deles em primeiro lugar. Na medida em que a legenda recebe o voto do eleitor, então os 3 ou 4 ou 5 primeiros nomes da legenda é que vão conseguir as 4 ou 5 cadeiras, né, que proporcionalmente a distribuição eleitoral vai indicar. Então, nesse exato momento, o debate da lista partidária vem comprometido por essa intenção de diminuir o debate do financiamento de campanha e de proteger os envolvidos na Lava Jato. Bom, professor José Elias, o que o senhor acha? Eu concordo plenamente. E tem mais um ponto que a gente precisa frisar, o seguinte: a lista fechada durante muito tempo, inclusive ainda, de certa forma, ela é defendida por partidos que historicamente, no caso, por exemplo, pegar o Partido dos Trabalhadores, que historicamente ele é considerado no Brasil o partido que tem maior organicidade. É o partido menos fisiológico. É o partido mais institucionalizado, né? Na terminologia utilizada por Scott Mayweather. Então, você pega um sistema político nosso ultra fragmentado. Nós temos 35, 36 partidos. O eleitor, quando ele vai escolher um candidato, ele não necessariamente ele escolhe o candidato vinculado diretamente à questão do programa partidário dele, do programa político, da proposta de campanha dele. Então, a ideia da lista fechada, na teoria, sim, ela é muito interessante. Ela é muito interessante, porque facilitaria para o eleitor ele poder escolher, de fato, programas políticos. Ele escolher, de fato, aquela proposta que lhe interessa. O problema está também na questão da cultura política brasileira. De que adianta a gente fazer um sistema de lista fechada e o eleitor ele tiver que escolher partidos políticos se nós temos ainda e se perpetuam ainda partidos políticos pouco orgânicos? Partidos políticos que são muitas vezes utilizados simplesmente como currais para que pessoas se elejam. Então, nós não temos partidos ideologicamente sólidos. Então, o eleitor ele vai escolher, ele tem uma lista longa, ele vai lá para votar. Você já vê aquela lista longa de candidatos. Você acha mesmo que no Brasil os eleitores eles analisam cada um dos candidatos? Então, a lista fechada favoreceria isso. Mas nós temos também essa questão. De que adianta, nessa atual conjuntura política, a lista fechada ser proposta por pessoas investigadas? Então, é grave. Professor Hugo, em relação à questão do financiamento de campanha, que é outro problema já levantado por todos vocês, em relação à questão do Caixa 2, do financiamento legal, uma enorme discussão, mas que parece que também está, como diz o professor Pedro Célio, aí, passando do lado do que realmente importa, né? De fato, o tema central de tudo isso é corrupção e o financiamento de campanha como porta de entrada, o professor Pedro Célio já trouxe isso aqui para a gente, é a porta de entrada para os processos de corrupção que vem acontecendo em todo o nosso histórico de retomada da democracia desde 88. O financiamento hoje já não é mais um financiamento privado de campanha, ele é um financiamento público e que também é um financiamento que tem por base essa busca por esses partidos. E os professores usaram muito bem aqui termos muito específicos para esses partidos, que são os donos de partidos e currais eleitorais, porque esses partidos pequenos servem para isso. E eles abocanham uma grande parte do fundo partidário. E a discussão hoje é se volta a um financiamento privado de campanha, algo que ninguém está pensando muito nisso, nesse contexto da corrupção, o financiamento público por meio do fundo partidário, que é bilionário, muito alto, ou se também abre para doações de pessoa física, que é algo que acontece naturalmente, mas que não há uma cultura de doação por parte de pessoas físicas no Brasil para campanhas. Isso precisa, de fato, ser muito bem regulamentado e muito bem pensado. Como dizem por aí, o diabo mora na entrelinha ou na vírgula. Se essa coisa não for muito bem pensada nessa discussão da reforma política, a gente pode continuar abrindo brechas para que a corrupção continue e para que o uso da máquina pública e do fundo partidário por parte desses partidos pequenos, como, por exemplo, não colocar cláusulas de desempenho dos partidos ou coisa do tipo, vai se perpetuar esse modelo que a gente tem mesmo fazendo uma reforma política. Professor Pedro Célio. E complementa-se com uma ideia, né? Uma ideia que é a seguinte, é que isso atinge esse processo também, chega nos grandes partidos. Porque os grandes partidos, eles controlam as máquinas dos governos estaduais, do maior número de prefeituras grandes e com muitos recursos, né? E também até do governo federal, eles têm mais poder de barganha em nível de governo federal. Então é nesses locais que interessam as empreiteiras, que interessam os prestadores de serviços, né? Fazer grandes contratos com a máquina pública.
Quer dizer, se a gente olhar bem, se fosse fazer um levantamento quantitativo aí dos processos que a Lava Jato arrolou, eu creio que mais de 90% vai atingir os grandes partidos. Num primeiro momento foi o PT, depois o PP e agora o PMDB e o PSDB que estão na alça de mira. Veja bem que esse é o núcleo do sistema partidário brasileiro, né? Então, quer dizer, o sistema partidário é no seu núcleo, na sua parte de sustentação, no seu coração principal, é que está comprometido, né? E é exatamente a partir daí que se emenda, né, o problema da lista fechada para proteger um modelo de financiamento. Qual a tese que o ex-presidente Fernando Henrique trouxe e que, de certa maneira, ajuda a confundir em vez de contribuir para o debate e para resolver o problema? Ele traz a tese de que toda contribuição de campanha, se declarada, ela deixa de ser caixa 2. Quer dizer, uma espécie de, entre aspas, um caixa 1 aí seria perfeitamente legalizado e moralmente aceito. Isso é um absurdo tremendo, porque caberia depois ver o modo de vínculo, né, entre o mandato e a origem do mandato. O nosso tempo está acabando de novo, vou passar esse mesmo questionamento para o professor José Elias daqui a pouquinho, no próximo bloco. E você também pode contribuir com o nosso programa. É só mandar a sua sugestão de pauta, tema que você gostaria de ver debatido, as suas matérias, fotos ou vídeos. Você faz isso pelo e-mail, jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp, 99181 1406. Esse é o último bloco do Conexões de hoje, que trata da reforma política. Nós estamos conversando com os professores José Elias Domingos, do IFG, também com o professor Pedro Célio Borges, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, e com o professor Hugo Tomazetti, também da Faculdade de Ciências Sociais. Bom, professor José Elias, fiz a pergunta para os outros dois professores, queria saber a sua opinião em relação ao financiamento de campanha, o que pode ser mudado. Na verdade, o financiamento de campanha, ele em 2015, inclusive teve essa modificação, né? Então, proibiu-se a doação de pessoas jurídicas, porque, vamos pegar os dados, é importante a gente fazer comparação de dados. Em 2012, a campanha toda, ela gastou em torno, contando todos os partidos, né? Ela gastou em torno de 6,1 bilhões, muita coisa. Em 2014, nós tivemos um gasto aproximado de 5,1 bilhões. Já em 2016, no ano passado, com essa restrição da doação de pessoa jurídica, nós tivemos uma queda brusca em relação a gastos de campanha, foi para 2,3 bilhões. Inclusive o ministro, na época, o Gilmar Mendes, ele disse, poxa, isso é fabuloso, é uma medida, a proibição do financiamento privado de campanha foi muito interessante. Mas a gente pode pensar o seguinte, 2,3 bilhões para a campanha, se você for pensar para doação de pessoa física mais o fundo partidário, ainda é um gasto alto. Então, na minha concepção, e agora eu coloco uma concepção pessoal, o financiamento exclusivamente público de campanha, ele favoreceria, inclusive, a coibir, por exemplo, a questão de caixa 2 de corrupção. Então, hoje, muitas vezes, as pessoas, elas podem, como a pessoa jurídica ela é proibida de doar, as empresas não podem doar, e até um dado curioso, porque em 2014, a JBS, que é a mesma investigada na Operação Carne Fraca, ela foi responsável por 11% das doações de campanha. Então, você vê que tem conexão, o financiamento público da política. Quando você financia a política, na verdade, como a expressão é muito comum, você não está fazendo um financiamento pensando no bem coletivo. As empresas injetam dinheiro na política porque é um investimento e elas querem ter retorno. E os partidos vão retornar esse investimento em forma de favorecimento, muitas vezes. Então, eu defendo o financiamento estritamente público de campanha, porque isso inibiria casos de corrupção em caixa 2. E tem um detalhe que eu acho que é crucial. Muitas vezes a pessoa física, ela é liberada para poder doar e muitas vezes a pessoa jurídica ela acaba dissolvendo as doações em pessoas físicas. Então, esse debate sobre financiamento, ele envolve necessariamente outras esferas de poder que não necessariamente tem que se concentrar lá em Brasília. Então, eu acho que, nesse momento, é essencial, e tem duas vias que estão sendo discutidas, ou é chamar uma Assembleia Constituinte, ou é chamar um plebiscito. A Luísa Erundina e o Renato Simões, a Luísa Erundina do PSB e o Renato Simões, eles têm feito essa disputa dentro do Congresso. E eu acho que, nesse momento, é importantíssimo fazer com que a população, com que a sociedade civil, não somente organizada, ela se aproxime mais desses temas e, principalmente, elas opinem e deliberem mais sobre isso. O professor Hugo,
Vocês três destacaram no primeiro bloco a importância da participação, em certa medida, descrédito da população em relação ao sistema partidário, ao sistema político. Uma reforma política que realmente aproximasse o poder público da sociedade, que trouxesse a sociedade de volta para essa vida política, é possível nesse atual contexto? Será que a gente tem que pensar em trazer de volta ou fazer com que a população brasileira de fato se engaje na política? Porque aí é outro debate. Não se percebe historicamente um engajamento político por parte da população brasileira. Não tem essa cultura de participação política. A gente já disse isso aqui em outras conexões, né? Há um distanciamento, inclusive aquela ideia de que o político é um alien que vem de longe e ele é o corrupto, ele está longe, ele está muito afastado do processo da minha vida pessoal. Sendo que o deputado, o vereador, ele mora ao lado, né? Ele está no mesmo estado, na mesma cidade que você. Nesse momento. Então é sempre muito importante pensar na prática política como algo que deve ser de fato colocado à disposição da população brasileira, deve ser ensinado, inclusive isso daí vai para outras pautas como por exemplo as reformas da educação, etc., que são importantes deixar muito claro que a população precisa de fato de noções de política, de toda essa participação para criar esse vínculo e essa cultura de participação popular na política. Hoje os partidos políticos têm tão somente essa ideia de um lugar de poder onde as pessoas, esses líderes maiores delimitam ali o seu poder e dali vão para o Estado, para a máquina estatal, e a participação popular fica completamente relegada a segundo, terceiro plano, que é quando do voto. Tão somente, inclusive para a entrada de novas pessoas nesses quadros políticos. Essa juventude que sempre é chamada pelos partidos a participar, são sempre ligados pessoas de família, coisa do tipo, ou alguém que já tem algum tino para política na vida universitária ou coisa do tipo. Não é aquele popular que se sente impelido democraticamente, vamos usar essa palavra aqui, a participar da vida partidária como algo para o bem comum. Eu não consigo ver isso. Professor Pedro? Na verdade, a política brasileira é muito diversificada, é muito rica. Eu acho que isso reflete muito do país e da sociedade brasileira. Nós vivemos, por exemplo, os últimos anos com uma intensidade, um incremento de participação política e um grau de politização da sociedade fabuloso, enorme. Pouquíssimo visto, acho que nunca antes visto, na história do Brasil e pouco visto na América Latina, eu tenho certeza, né? E em várias nações que se modernizaram. Os países centrais tiveram poucos momentos de uma intensidade de participação, como foi o caso da experiência brasileira. Acontece que o sistema representativo, ele tem desconexões, né, com esse processo participativo, e é aí que está o problema. Nós falamos muito aqui do tema do financiamento da campanha, falamos de cláusula de barreira, falamos de lista fechada, mas o Brasil, eu acho que está tendo a oportunidade, eu acho que precisa incentivar o debate da reforma política como um todo, que pode mexer em outros temas muito fortes e muito graves, que atrapalham, que haja uma proximidade melhor, mais íntima, entre esse sistema representativo, que é o sistema político e eleitoral, e esse intenso processo participativo da vida brasileira. Então, o que interessa é aproximar isso. Então, eu só vou dar uns 2 exemplos aqui. A representação proporcional por estados. Veja bem o tanto que isso é interessante. É aquela história, né? São necessários 37 eleitores de São Paulo para ter o mesmo peso de um eleitor de Sergipe ou de Roraima. Então veja bem que isso estabelece um grau de desigualdade dentro da cidadania brasileira, de modo que os setores onde a população pobre consegue mais se organizar, mais se expressar culturalmente, mais lutar por seus interesses, ela tem menos representação. E aquelas vou ter áreas... que interrompê-lo para conseguir dar a última palavra para o professor José. Perdão, não, afinal o tempo está acabando. Tranquilo. O professor pode terminar ali. Não, fica à vontade. Não, na verdade é exatamente isso. Eu concordo plenamente. Eu acho que esse é o momento, novamente frisando, e é o que você tem proposto, esse é o momento de chamar a população para o debate. De tentar fazer com que a população se engaje mais na construção desse projeto de reforma política. Então, o essencial nesse momento, para linkar esses diferentes tópicos, que a reforma política não se restringe só a financiamento, a lista fechada, tem outros tópicos, tem outras questões. Então, é chamar urgentemente um plebiscito, ou pelo menos tentar se moldar a ideia de uma Assembleia Constituinte. É algo que eu acho muito difícil nessa alta conjuntura
de uma Câmara dos Deputados ultra promíscua e muito corrompida, né? Então, é um dilema para a sociedade civil organizada e para a população brasileira de uma forma geral. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. A gente teria aí muito assunto para tratar. Peço desculpa por ter interrompido, professores. Bom, e queria agradecer a presença. Muito obrigada, professor José Elias, de novo aqui com a gente debatendo esse tema. Um prazer, estamos sempre aí. Obrigada também, professor Pedro Célio, nosso eterno parceiro do Conexões. Claro, eu sempre venho aqui com muito prazer. Aliás, eu acho que é obrigação nossa, né? A pesquisa acadêmica tem que procurar participar desse tipo de debate. E olha que nós nem falamos de voto obrigatório, hein? Vai ficar para a próxima. tema. Professor Hugo, também muito obrigada novamente pela sua presença. Obrigado, Camila. Um abraço a todos e é sempre um prazer participar do Conexões. Bom, e o Conexões de hoje vai ficando por aqui. Você pode continuar acompanhando a gente pelo site www.tvufg.org.br ou então pelas nossas redes sociais. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá!